Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a mensagem certinha para quem vê dos aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar comigo, pega na minha mão e bora para mais uma introdução. Gente, se vocês chegassem um alerta de fraude no celular de... Perdão pelo barulho. Dia de semana. Um alerta de fraude no celular de vocês. De quem vocês desconfiariam? Do namorado, um roubo ou da sua própria família? É isso que na nossa nova história a gente vai descobrir com a nossa protagonista. Essa história ela tem alertas de gatilho para algumas pessoas que já sofreram com isso, com fraudes familiares. E eu digo para vocês, não é errado buscar justiça. Errado é deixar abaixo e resolver no off, porque isso quer dizer que eles podem fazer e não vai ter uma consequência legal. E eu digo para quem estiver passando por isso, tem uma lei que ampara esse tipo de situação. Então não deixem de buscar ajuda ou de buscar a polícia caso isso aconteça com vocês. A narração ela é feita por IA e a história tem elementos da ficção. Então qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim também, para a melhor experiência de vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar com os amigos, com a família ou aquela pessoa que você sabe que gosta desse tipo de história, eu vou agradecer de coração. Agora, sem mais demora, bora pra história! Roubaram meu nome. Emily Carter gostava da estabilidade da própria vida. Ela trabalhava como gerente de projetos numa empresa de tecnologia em Chicago, recebia bem, tinha um apartamento confortável e um namorado que genuinamente parecia amar ela. Não era uma vida perfeita, mas era segura. E depois de crescer tentando desesperadamente agradar a própria família, segurança significava muito. Naquela terça-feira, ela saiu do metrô olhando e-mails no celular enquanto equilibrava café na outra mão. Rotina, até o telefone vibrar com uma notificação do banco, alerta de atividade suspeita. Emily franziu a testa imediatamente. Normalmente eram compras estranhas pequenas ou tentativa de acesso. Ela abriu o aplicativo ainda caminhando e parou no meio da calçada, cartão recusado. Saldo comprometido, nova linha de crédito aberta. O coração dela desacelerou estranho. O que Emily abriu os detalhes rapidamente e sentiu o estômago afundar. Havia contas que ela nunca viu na vida, 2 cartões de crédito quase estourados, um empréstimo pessoal, parcelas atrasadas, cobranças de um financiamento. Ela literalmente ficou alguns segundos sem entender o que estava olhando. Aquilo não fazia sentido. Emily tinha excelente crédito, pagava tudo em dia, era organizada num nível quase irritante. As mãos começaram a tremer enquanto ela abria outro aplicativo, então outro, e outro. Meu Deus, o problema era muito maior. O score dela tinha despencado violentamente, existiam contas negativadas, cartões em atraso. Havia meses, ela sentiu falta de ar imediata, porque aquilo não era erro pequeno bancário. Alguém estava usando o nome dela. Emily entrou na empresa praticamente em choque, mal ouviu a recepcionista dando bom dia, foi direto para uma sala vazia e começou a ligar desesperadamente para bancos. Cada ligação piorava tudo. Sim, senhora. O empréstimo foi aprovado há 4 meses, o contrato possui assinatura digital válida. O endereço cadastrado confere com os documentos enviados. Enviados, meu Deus! Emily sentiu vontade de vomitar. No horário do almoço, já estava chorando de raiva dentro do carro quando ligou para o namorado. Nathan atendeu na segunda chamada. Ei, aconteceu alguma coisa. A voz dele mudou imediatamente ao ouvir ela respirando errado. Emily tentou explicar rápido demais. Cartões, empréstimos, dívidas, nome negativado, silêncio curto do outro lado. Então Nathan perguntou calmamente, você emprestou seus documentos para alguém? Não, Emily, olha para mim. Respira, ela soltou uma risada nervosa. Meu Deus, meu crédito acabou. Eu trabalhei anos para construir isso. Nathan continuou calmo. Você precisa abrir boletim de ocorrência imediatamente. A palavra polícia fez o peito dela apertar estranho.
porque aquilo tornava tudo real. Emily passou a mão no rosto tentando respirar normalmente. E se for erro bancário, Nathan hesitou, pequeno demais, mas ela percebeu. Você acredita mesmo nisso, não? Ela não acreditava, no fundo, Emily já sabia, aquilo era fraude e alguém precisou ter acesso ao Social Security dela, documentos e informações pessoais, na saída do trabalho? Entrou no carro decidida a ir direto para a delegacia. Mas antes de ligar o motor, o celular tocou. Mãe. Emily atendeu imediatamente. Oi. A mãe dela parecia ofegante do outro lado. Estranho. Emily, você tá bem? Não. Meu nome foi usado em fraude financeira. Silêncio, silêncio demais. Então a mãe respondeu rápido demais. Não precisa envolver polícia ainda. Emily franziu a testa. Instantaneamente, o que talvez seja só invasão online. Troca suas senhas primeiro. O coração dela desacelerou estranho, porque aquilo não parecia a reação normal. Mãe, como você sabe disso? Silêncio outra vez. Meu Deus! Emily sentiu um arrepio subir lentamente pela espinha. A voz da mãe saiu baixa quando voltou. Vem pra casa hoje à noite, a gente conversa pessoalmente. A gente, não eu, a gente. O sangue de Emily gelou devagar, porque pela primeira vez, ela percebeu que aquilo talvez não fosse obra de um estranho. Durante o caminho até a casa dos pais, Emily sentiu o estômago revirar sem parar. O trânsito de Chicago parecia pior naquela noite, mais lento, mais sufocante. Ela desligou o rádio depois de 5 minutos porque não conseguia prestar atenção em nada. A única coisa repetindo na cabeça dela era a reação da mãe. Não precisa envolver polícia ainda. Quem falava isso diante de fraude financeira? Nathan também percebeu que havia algo errado imediatamente. Ela contou rapidamente sobre a ligação enquanto dirigia Emily. Isso não parece bom. Ela apertou mais forte o volante. Você acha que alguém da família sabe de alguma coisa? Nathan hesitou. Eu acho que sua mãe pareceu desesperada demais para alguém que acabou de ouvir isso agora. Silêncio. Porque era exatamente o que Emily estava tentando não pensar. Ela sempre foi muito próxima da família, ou pelo menos tentava ser. A irmã mais nova, Chloe, era complicada desde adolescente, impulsiva e irresponsável, cheia de problemas financeiros pequenos. Mas Emily sempre ajudava, dinheiro emprestado, conta paga, conselhos, porque era isso que família fazia, ou pelo menos era o que Emily repetia para si mesma toda vez que saía machucada depois. Quando chegou na casa dos pais, quase 9 da noite, percebeu imediatamente que o clima estava estranho. Todas as luzes acesas, cortinas fechadas, silêncio. A mãe abriu a porta rápido demais, e parecia péssima. Olheiras fundas, rosto pálido, nervosa, muito nervosa. Entra. Emily franziu a testa. Imediatamente, o que está acontecendo? A mãe não respondeu. Aquilo piorou tudo. A sala já estava ocupada quando Emily entrou, o pai sentado no sofá olhando pro chão. Chloe abraçada nas próprias pernas numa poltrona. Olhos vermelhos de choro. Meu Deus! O coração de Emily começou a bater violentamente. Porque aquilo parecia intervenção familiar, não conversa normal. Porque todo mundo tá agindo assim. Ninguém respondeu imediatamente, então Chloe começou a chorar de novo. O sangue de Emily gelou. Chloe, a irmã nem conseguiu olhar diretamente para ela. Ops, o cérebro de Emily finalmente começou a juntar as peças horríveis. Ela deu um passo lento para trás. Não. Silêncio absoluto. A mãe rapidamente tentou falar. Emily, escuta primeiro. Não. A voz dela saiu alta demais, trêmula. Emily virou diretamente para a irmã. O que você fez? Chloe começou a chorar mais forte imediatamente. Aquilo irritou Emily no nível instantâneo, porque ela ainda nem sabia a dimensão do problema. A mãe sentou ao lado de Chloe segurando a mão dela, protetora. Errado, muito errado. Ela estava passando por um momento difícil. Meu Deus! Emily sentiu a raiva subir tão rápido que quase ficou tonta. Você tá me dizendo que ela usou meu nome? O pai finalmente falou baixo. Emily, quantas contas? Ninguém respondeu rápido o suficiente. Pior resposta possível. Emily puxou o celular abrindo os aplicativos bancários outra vez. A voz saiu falhando. Tem mais de 120 mil dólares em dívidas aqui. Chloe começou a soluçar. Eu ia pagar. Emily literalmente riu de choque. Com o que silêncio? Porque claramente não havia plano nenhum. Ela olhou diretamente para a mãe então. E pela primeira vez percebeu algo horrível. A mãe parecia preocupada com Chloe, não com ela. Você sabia? A pergunta saiu baixa, perigosa. A mãe hesitou. Pequeno demais. Mas suficiente, meu Deus. Emily sentiu o chão desaparecer embaixo dela, porque naquele instante, ela percebeu que aquilo era muito pior do que fraude financeira. Emily ficou olhando para a mãe como se estivesse diante de uma desconhecida, porque a resposta estava estampada no rosto dela antes mesmo de abrir a boca. Ela sabia. Meu Deus, a mãe começou a falar rápido demais. Eu descobri há algumas semanas
mas Chloe disse que conseguiria resolver algumas semanas. A voz de Emily ecoou pela sala inteira. Chloe começou a chorar mais forte imediatamente. O pai continuava em silêncio, inútil, parado. Aquilo fez a raiva de Emily piorar. Vocês sabiam que meu nome estava sendo destruído e ninguém me contou? A mãe levantou rápido. Não fala assim. Emily quase riu. Como exatamente eu deveria falar? Ela puxou o celular mostrando a tela tremendo de raiva. Meu crédito tá arruinado. Tem cobrança em atraso no meu nome há meses. Chloe finalmente falou entre soluços. Eu tava tentando pagar antes que você descobrisse. Emily virou tão rápido para a irmã que ela recuou na poltrona. Você usou meu Social Security Number. Silêncio. Você abriu empréstimos no meu nome. Silêncio outra vez. Então Emily perguntou a pior parte. Como você conseguiu meus documentos? O ambiente inteiro ficou imóvel. E então, a mãe desviou o olhar. Ops. O coração de Emily afundou violentamente, porque ela entendeu antes mesmo da resposta chegar. Não, a voz saiu quase um sussurro. A mãe começou a chorar imediatamente. Emily, eu só queria ajudar sua irmã. Meu Deus, Emily sentiu falta de ar instantânea. Você deu meus documentos para ela. Não foi assim. Você deu meus documentos para ela. O pai finalmente levantou tentando acalmar a situação. Emily, abaixa a voz. Ela virou para ele completamente incrédula. Você sabia também, o silêncio dele respondeu tudo. Aquilo destruiu alguma coisa dentro dela, porque Emily passou a vida inteira tentando conquistar carinho daquela família, notas boas, faculdade, emprego estável, ajuda financeira quando precisavam, e ainda assim, quando chegou a hora de escolher entre proteger ela ou Chloe, nem hesitaram. A mãe segurou o braço dela desesperadamente. A gente consegue resolver isso sem polícia. Emily olhou lentamente para a mão da mãe tocando ela e puxou o braço de volta, sem polícia. A mãe assentiu rápido. A Chloe pode parcelar tudo, a gente ajuda ela. Emily ficou encarando a própria mãe sem acreditar. Você tá entendendo que isso é crime federal, porque era fraude financeira, roubo de identidade, uso ilegal de Social Security. Nos Estados Unidos aquilo destruía vidas. A mãe voltou a chorar. Você vai acabar com a vida da sua irmã se denunciar. A frase atingiu Emily violentamente porque era exatamente o tipo de culpa que sempre funcionava nela. Família primeiro sempre. Chloe aproveitou imediatamente. Emily, por favor, eu tava desesperada. A voz quebrada da irmã apertou algo horrível no peito dela, porque apesar de tudo, Emily ainda amava aquela família. Nathan ligou bem naquele instante, como se sentisse. Ela atendeu quase automaticamente. Ei, Nathan percebeu na hora o que aconteceu. Emily olhou ao redor da sala. A mãe chorando, Chloe tremendo, o pai evitando o contato visual, então respondeu baixinho, foi minha irmã. Silêncio curto do outro lado. Depois Nathan perguntou calmamente, e sua mãe sabia? Emily fechou os olhos. Sim. Ela ouviu Nathan respirar fundo lentamente. Então veio a pergunta que mudou tudo. Emily, se fosse qualquer outra pessoa no mundo além da sua família, você sequer estaria pensando em não denunciar? A pergunta de Nathan ficou presa na cabeça de Emily mesmo depois da ligação terminar, porque a resposta era óbvia. Não, se fosse um colega de trabalho, um vizinho ou um desconhecido. Ela já estaria na delegacia há horas, mas era Chloe, e pior, era a mãe dela implorando. Emily odiava perceber o quanto aquilo ainda mexia com ela. A mãe continuava chorando no sofá enquanto falava sem parar, a gente resolve isso em família. Emily apertou os olhos por um segundo. Família, engraçado como aquela palavra só aparecia quando precisavam dela, nunca quando ela precisava deles. Como exatamente vocês pretendem resolver $120 mil em fraude? Silêncio. Porque não existia plano. Claro que não existia. Chloe passou a mão no rosto borrado de maquiagem. Eu consigo um segundo emprego. Emily quase riu de choque. Você mal conseguiu pagar o aluguel nos últimos meses. A irmã abaixou a cabeça imediatamente. E ali Emily finalmente começou a entender o tamanho do desastre. Não era só cartão de crédito. Chloe estava afundada financeiramente fazia tempo, e em vez de enfrentar aquilo, roubou a identidade dela. A mãe voltou a segurar a mão de Chloe protetoramente. Aquilo irritou Emily no nível indescritível. Vocês estavam me deixando ser destruída financeiramente enquanto protegiam ela. A mãe levantou os olhos rápido. Não fala assim. Então como eu deveria falar? Emily puxou o celular outra vez mostrando a tela. Eu posso perder aprovação para financiamento ou apartamento, qualquer coisa por causa disso, e era verdade. Nos Estados Unidos crédito afetava tudo, carro, casa, seguro, emprego em alguns casos. Ela tinha 30 anos e passou mais de uma década construindo estabilidade financeira. Agora tudo estava contaminado. O pai finalmente resolveu falar mais firme. Polícia vai acabar com a vida da Chloe.
Emily virou lentamente para ele. E o que exatamente ela fez com a minha? Silêncio absoluto. Aquilo calou todo mundo. Nathan mandou mensagem naquele instante: você não precisa carregar culpa por consequências que ela criou. Emily leu aquilo 2 vezes, porque pela primeira vez alguém parecia preocupado com ela naquela sala, só ela. A mãe então falou a pior frase possível: você sempre foi a forte da família, meu Deus. Emily literalmente sentiu vontade de chorar de raiva, porque ela conhecia aquilo. Conhecia perfeitamente a filha responsável, a madura, a que aguenta, enquanto Chloe era sempre tratada como alguém que precisava ser salva das próprias decisões. Emily respirou fundo tentando controlar a voz. Vocês roubaram minha identidade. A mãe tentou interromper imediatamente. Não foi roubo, foi literalmente roubo. Silêncio. A palavra ficou pesada no ambiente porque não havia mais como suavizar. Emily pegou a bolsa devagar. A mãe arregalou os olhos. Aonde você vai? Ela encarou a própria família por alguns segundos antes de responder. Fazer o que vocês deviam ter feito no instante em que descobriram isso. O pânico atravessou o rosto da mãe imediatamente. Emily, não. Chloe começou a chorar desesperadamente. Por favor, eu imploro. Emily quase cedeu, quase. Porque aquela era a dinâmica da vida inteira dela, engolir a própria dor para manter a família unida. Mas então lembrou dos meses de fraude, das ligações, do score destruído, da mãe escondendo aquilo dela. E alguma coisa finalmente quebrou dentro dela. Nathan estava esperando do lado de fora da casa quando ela saiu. Ela nem sabia que precisava tanto ver ele até aquele momento. Entrou no carro. Tremendo, Nathan segurou a mão dela imediatamente, quente, firme. Você fez a coisa certa saindo. Emily começou a chorar pela primeira vez desde o começo da noite. Não pelas dívidas, mas porque finalmente percebeu uma coisa horrível. A família que ela passou a vida inteira tentando agradar escolheu sacrificar ela sem hesitar. A delegacia parecia fria demais às 2 da manhã. Emily nunca imaginou que pisaria ali para denunciar a própria irmã, mesmo sentada ao lado de Nathan. Ainda parecia surreal. O policial que recebeu o caso foi profissional no nível quase desconfortável, calmo, objetivo, acostumado. Como se aquilo acontecesse o tempo inteiro, e aparentemente acontecia. Roubo de identidade familiar é mais comum do que as pessoas imaginam, ele explicou enquanto digitava no computador. Emily sentiu o estômago revirar. Familiar, meu Deus. Ela entregou documentos, prints, notificações bancárias e relatórios de crédito enquanto tentava manter a voz estável. Nathan permaneceu ao lado dela o tempo inteiro, silencioso, presente. Aquilo estava impedindo ela de desmoronar completamente. O policial então perguntou: sua irmã tinha acesso ao seu Social Security Number e documentos físicos? Emily hesitou só um segundo. Minha mãe deu acesso. A frase saiu amarga, real. O homem apenas assentiu como quem já ouviu aquilo antes. Pior sensação possível. Depois vieram orientações práticas: congelar crédito imediatamente, alertas de fraude, contato com bancos, disputas formais das contas, horas de burocracia esperando ela pelos próximos meses. Quando saíram da delegacia já estava quase amanhecendo. Emily encostou no carro completamente exausta. Nathan aproximou devagar. Ei, ela respirou fundo tentando controlar o tremor nas mãos. Eu denunciei minha irmã. A culpa veio instantaneamente. Nathan segurou rosto dela com cuidado. Não, sua irmã roubou sua identidade. Você só se protegeu. Silêncio. Emily queria acreditar naquilo de verdade. Mas o celular começou a vibrar sem parar quase imediatamente. Mãe, mãe, mãe. Depois mensagens. Como você pôde? Ela é sua irmã. Você destruiu nossa família. Emily literalmente sentiu o peito apertar de culpa. Nathan pegou o celular da mão dela antes que respondesse. Não lê isso agora. Ela passou a mão no rosto cansada. Talvez eu tenha exagerado. Nathan ficou olhando para ela incrédulo por 2 segundos. Emily, $120 mil. Silêncio, meses de fraude, roubo de identidade, contratos no seu nome. A voz dele permaneceu calma, mas firme. Isso não foi um erro pequeno. Ela fechou os olhos, porque sabia disso. O problema era que parte dela ainda queria desesperadamente que a mãe escolhesse ela. Ridículo. Na manhã seguinte, Emily chamou o RH da empresa. Precisava informar a situação porque alguns contratos fraudulentos incluíam o uso do nome corporativo dela. A vergonha quase matou ela. Mesmo sabendo racionalmente que era vítima, a gerente de RH, Denise, foi surpreendentemente gentil. Isso acontece mais do que você imagina. Outra pessoa dizendo aquilo. Meu Deus. Denise explicou sobre proteção de identidade, documentos necessários e até recomendou um advogado especializado em fraude financeira. Tudo tão profissional, tão sério. Emily começou finalmente a entender a dimensão legal daquilo. Não era problema familiar, era crime real.
Naquela tarde, os bancos começaram oficialmente as investigações internas, e as descobertas pioravam tudo: cartões enviados para outro endereço, assinaturas digitais, documentos anexados. A irmã dela foi metódica. Aquilo destruiu Emily emocionalmente de um jeito novo. Porque não parecia mais desespero impulsivo, parecia planejamento. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou a mãe esperando sentada na entrada do prédio. Claro, Emily quase voltou pro carro, mas a mãe levantou rápido demais. Os olhos inchados, desesperada. Você precisa retirar a denúncia. Emily soltou o ar lentamente. Nem como você tá, nem me desculpa, direto nisso, não. A mãe começou a chorar imediatamente. A Chloe pode pegar prisão por isso. Emily ficou imóvel alguns segundos antes de responder baixinho. E mesmo assim vocês fizeram comigo. A mãe dela parecia não entender. Aquilo era o pior. Ela chorava como se Emily estivesse destruindo a família por crueldade, não reagindo a um crime. Você não sabe como sua irmã estava desesperada. Emily apertou a bolsa mais forte. Então ela podia ter pedido ajuda. Ela tinha vergonha. A resposta veio rápida demais. Emily soltou uma risada curta sem humor. Engraçado, roubar minha identidade pareceu mais fácil. A mãe enxugou o rosto rapidamente. Você sempre teve tudo mais fácil. Aquilo atingiu Emily como um tapa, porque era mentira, uma mentira tão absurda que quase fez ela rir outra vez. Fácil. A voz saiu baixa, perigosa. Eu trabalhei desde a faculdade. Paguei minhas contas sozinha, construí meu crédito durante anos. A mãe desviou os olhos, culpada. Mas ainda assim insistiu. Chloe sempre foi mais frágil, meu Deus. Ali estava finalmente a justificativa que Emily ouviu a vida inteira de formas diferentes. Chloe errava porque era frágil. Emily precisava suportar porque era forte. Nathan tinha razão, a família inteira já tinha escolhido lados muito antes daquela fraude acontecer. Emily respirou fundo. Você roubou documentos meus. A mãe começou imediatamente. Eu não roubei. Você pegou meus documentos escondido e entregou para ela. Silêncio. A mãe tentou segurar a mão dela outra vez. Emily recuou. Aquilo pareceu machucar genuinamente ela. Mas Emily estava cansada demais para sentir culpa imediatamente. Você tá tratando sua própria mãe como criminosa. A frase finalmente fez alguma coisa dentro dela endurecer, porque pela primeira vez Emily percebeu que a mãe ainda se enxergava como vítima. Inacreditável. Você participou de fraude financeira federal. Silêncio absoluto. A mãe começou a chorar mais forte. A Chloe pode nunca conseguir emprego depois disso. Emily sentiu vontade de gritar, porque ninguém parecia preocupado com o que aconteceria com ela. O score destruído, os empréstimos, as investigações, o estresse, nada. Só Chloe, sempre Chloe. Ela passou a mão no rosto completamente exausta. Eu preciso subir. A mãe segurou o braço dela rapidamente. Emily, por favor, a gente pode resolver isso em família. Emily olhou lentamente para a mão agarrada nela. Então respondeu a frase mais honesta que já disse para a mãe. Família não deveria fazer isso comigo para começo de conversa. A mãe soltou o braço dela imediatamente, como se tivesse levado um tapa. Emily entrou no prédio tremendo emocionalmente, e desabou no segundo em que a porta do apartamento fechou. Nathan saiu da cozinha na hora. Ela começou a chorar antes mesmo dele chegar perto. Ela ainda tá defendendo a Chloe. Nathan abraçou ela sem falar nada primeiro, só deixando ela chorar. Quando Emily conseguiu respirar melhor, percebeu algo horrível. Parte dela ainda queria correr atrás da mãe, pedir desculpas, consertar tudo. Trauma familiar era uma coisa cruel. Nathan pareceu ler exatamente aquilo no rosto dela. Emily, olha pra mim. Ela levantou os olhos devagar. Você não é cruel por finalmente escolher a si mesma. A frase destruiu alguma coisa dentro dela, porque honestamente ela não sabia fazer isso. Os dias seguintes viraram um inferno burocrático. Emily passava horas no telefone com bancos, agências de crédito e departamentos de fraude enquanto tentava continuar funcionando normalmente no trabalho. Era humilhante. Toda ligação parecia obrigar ela a repetir a mesma frase outra vez. Minha identidade foi usada fraudulentamente. E sempre vinha a pergunta seguinte. Você conhece o responsável? Conheço, minha irmã. Aquilo nunca ficava menos horrível de dizer. Nathan começou praticamente a morar no apartamento dela naquela semana, fazia comida porque Emily esquecia de comer, organizava documentos, sentava ao lado dela durante ligações difíceis. Ela percebeu então uma coisa desconfortável: ninguém da família perguntava como ela estava. As mensagens da mãe continuavam chegando, sempre sobre Chloe. Ela não tá dormindo. Ela tá tendo crises de ansiedade. Você sabe que ela não é má pessoa. Nunca você tá bem. Emily começou a ignorar as mensagens completamente depois do terceiro dia. Então, pai ligou.
Ela quase não atendeu, a voz dele parecia cansada do outro lado. Sua mãe tá destruída. Emily fechou os olhos lentamente. Claro, pai. Vocês destruíram meu crédito. Silêncio curto. Então veio algo que machucou ainda mais. Você sabe como sua irmã é impulsiva, meu Deus. Emily literalmente sentiu vontade de rir de incredulidade, porque até agora ninguém naquela família conseguia dizer claramente: ela cometeu um crime. Sempre suavizavam, explicavam, protegiam. Ela abriu empréstimos no meu nome. O pai suspirou pesado. A polícia já falou com ela. Aquilo fez Emily congelar. O que eles apareceram aqui hoje cedo, real. Tudo estava ficando oficialmente real. Ela imaginou Chloe respondendo perguntas dos investigadores, a mãe chorando, os vizinhos vendo movimentação policial. O estômago embrulhou imediatamente. O pai então falou mais baixo: você ainda pode retirar a denúncia. Nathan levantou os olhos do sofá imediatamente ao ouvir aquilo. Emily apertou o celular mais forte. Não. O pai ficou em silêncio alguns segundos antes de responder. Então você escolheu esse caminho. Aquilo finalmente irritou Emily de verdade. Eu escolhi. A voz saiu mais alta do que pretendia. Pai, eu não roubei ninguém. Silêncio. Pela primeira vez desde o começo daquilo tudo, ela ouviu o pai sem resposta. Por que não havia resposta? Emily respirou fundo tentando controlar a raiva. Vocês estão tratando isso como conflito familiar. Não é, é crime, o pai murmurou cansado. Continua sendo sua irmã, e ali. Emily entendeu uma coisa devastadora: eles nunca ficariam do lado dela completamente, nunca, mesmo depois de tudo. Quando desligou, ficou alguns segundos olhando pro nada. Nathan se aproximou devagar. O que ele disse? Ela soltou uma risada amarga. Basicamente que eu tô destruindo a família. Nathan segurou o rosto dela com cuidado. Emily, sua família estava disposta a deixar você carregar $120 mil de dívida sem dizer nada. Silêncio. A voz dele ficou mais firme. Eles destruiriam sua vida financeira inteira para proteger ela. Aquilo doeu porque era verdade. Na manhã seguinte, Emily recebeu a primeira confirmação oficial de fraude validada por um dos bancos. Algumas contas seriam retiradas do nome dela após investigação completa. Ela deveria ter ficado aliviada, mas só sentiu cansaço, porque ainda havia dezenas de outras contas abertas, mais investigações, mais burocracia. O score dela continuava destruído e pior, ela continuava sem conseguir entender como a própria mãe foi capaz de fazer aquilo com ela. 2 semanas depois, Emily finalmente começou a entender o tamanho real do estrago. Não era só o score baixo, era tudo ao redor dele. O financiamento do carro dela teve juros recalculados, o limite dos cartões legítimos foi reduzido, até o seguro do carro aumentou depois das alterações no crédito. Ela trabalhava na área corporativa havia anos e sabia como o sistema americano funcionava. Crédito ruim contaminava tudo, e aquilo fazia a raiva voltar com força total toda vez que começava a sentir culpa pela irmã. Naquela sexta-feira, Emily estava organizando documentos na mesa da cozinha quando Nathan colocou uma pasta nova na frente dela. O advogado mandou isso. Ela abriu devagar: relatórios, investigações, contratos fraudulentos. Então viu uma assinatura. O sangue dela gelou imediatamente, porque era a assinatura da mãe em um dos contratos de locação. Fiadora. Emily ficou imóvel. Nathan percebeu na hora o que foi. Ela virou lentamente o papel na direção dele. Silêncio. O maxilar dele travou instantaneamente. Ela participou ativamente disso. Emily sentiu uma náusea subir violenta, porque até então ainda existia uma parte dela tentando acreditar que a mãe só descobriu depois. Mas não, ela ajudou de verdade. Nathan sentou devagar na frente dela. Emily, ela passou a mão no rosto tentando respirar normalmente. Minha mãe assinou contrato fraudulento. A frase parecia absurda até em voz alta. Nathan ficou quieto porque claramente não existia nada útil para dizer. Emily olhou outra vez os documentos. Havia mais endereços falsos, comprovantes enviados, dados alterados, tudo cuidadosamente planejado. Aquilo destruiu a última tentativa dela de enxergar aquilo como desespero impulsivo da irmã. Foi esquema familiar consciente longo. O celular vibrou naquele instante. Mensagem de Chloe: primeira desde a denúncia. Você realmente quer me ver presa? Emily ficou olhando a tela sem responder. Então outra chegou. Você sabe que eu tava desesperada. E outra: mãe quase tá tendo um colapso. Claro, sempre a mãe, sempre Chloe, nunca ela. Nathan observou silenciosamente enquanto Emily bloqueava o número da irmã. Pequeno gesto, mas doloroso. Na segunda-feira seguinte, Emily precisou participar formalmente da primeira reunião com investigadores financeiros. Sentada numa sala fria ao lado do advogado, ela respondeu perguntas por quase 2 horas: detalhes, datas, acesso aos documentos, relação com a irmã. Em certo momento, um dos investigadores perguntou: a senhora
Acredita que sua mãe sabia da fraude desde o início? Emily hesitou, porque aquela resposta mudava tudo legalmente. Ela lembrou da assinatura no contrato, da reação da mãe, do desespero para evitar polícia. Então respondeu baixinho, sim. Aquilo pareceu quebrar alguma coisa dentro dela definitivamente. Mais tarde naquele dia, a mãe apareceu no trabalho dela, o que deixou Emily furiosa instantaneamente. Denise do RH precisou avisar que havia uma visita familiar esperando na recepção quando Emily chegou lá, encontrou a mãe destruída emocionalmente, mas pela primeira vez, não sentiu vontade automática de consolar ela. A mãe segurou as mãos dela desesperadamente. Você falou meu nome para os investigadores. Emily puxou as mãos de volta imediatamente. Você assinou documentos fraudulentos. A mãe começou a chorar na recepção da empresa. Vergonhoso, manipulador, familiar, eu só estava tentando ajudar sua irmã. Emily respirou fundo tentando não explodir ali mesmo. E quem estava tentando me ajudar? Silêncio, a mãe abriu a boca, fechou, porque não existia resposta. Depois da visita da mãe na empresa, Emily começou a enxergar a própria infância de forma diferente. Pequenas coisas que antes pareciam normais agora deixavam um gosto ruim. Chloe quebrando regras e sendo protegida. Emily cedendo porque era madura. Os pais esperando que ela entendesse tudo o tempo inteiro. Era sempre ela quem precisava entender. Aquilo começou a dar raiva. Uma raiva antiga, acumulada há anos. Na quarta-feira, o advogado dela ligou com atualizações do caso e piorou tudo. Sua irmã usou o nome dela para abrir pelo menos 11 linhas de crédito diferentes. Emily fechou os olhos imediatamente. 11. Também encontramos tentativa de financiamento de veículo negada mês passado. Meu Deus, ela afundou na cadeira do escritório vazio. Isso nunca ia parar, né? O advogado hesitou pequeno demais. Honestamente, provavelmente não. Aquilo destruiu Emily emocionalmente mais do que as dívidas, porque significava que Chloe continuaria fazendo aquilo enquanto fosse possível sem culpa real, sem intenção de parar. A voz do advogado continuou calma, mas há boas notícias. Alguns bancos já classificaram formalmente as contas como fraude, pelo menos isso. Parte das dívidas começava oficialmente a sair do nome dela, lento, mas acontecendo. Ainda assim, o score dela continuava péssimo. Levaria anos para reconstruir completamente. Quando desligou, ficou alguns minutos olhando o reflexo escuro da janela do escritório, exausta. Nathan apareceu logo depois trazendo café. Ela quase chorou só por causa disso. Ridículo. Atualização ruim. Emily assentiu devagar. Nathan sentou ao lado dela sem pressionar. Então ela falou baixinho. Acho que minha irmã nunca pretendia parar. A expressão dele endureceu imediatamente, porque os dois sabiam o que aquilo significava. Emily seria destruída financeiramente se não descobrisse. Nathan passou a mão devagar nas costas dela. Você salvou a si mesma a tempo. Ela queria acreditar nisso, mas ainda doía muito. Naquela noite, Emily recebeu ligação de um número desconhecido. Quase ignorou, mas atendeu no último segundo. Silêncio do outro lado primeiro, depois Chloe. A voz parecia acabada. A promotoria tá oferecendo acordo? Emily ficou imóvel instantaneamente. Aquilo estava avançando rápido demais. Chloe, você sabe que eu nunca quis machucar você. A frase fez Emily fechar os olhos cansada, porque honestamente, ela já não sabia se acreditava. Chloe começou a chorar baixinho. Eu só precisava de tempo. Emily respirou fundo tentando manter a voz estável. Você abriu 11 linhas de crédito no meu nome. Silêncio. Você usou meu Social Security Number por meses. Outra pausa. Então Chloe falou algo que finalmente matou o resto da culpa dentro dela. Você tinha crédito bom, eu não. Emily ficou completamente imóvel. Porque não houve arrependimento naquela frase, só justificativa, como se ela fosse um recurso disponível. Aquilo machucou mais do que qualquer grito. A voz dela saiu fria pela primeira vez. Você destruiu minha confiança para sempre. Chloe começou a chorar mais forte, mas Emily não conseguia sentir a mesma urgência de consolar que sentia antes. Talvez porque finalmente estivesse cansada demais. Antes de desligar, Chloe soltou a frase mais cruel de todas. A mãe nunca vai te perdoar por isso. Silêncio. Emily sentiu o peito apertar automaticamente. Claro que sentiu, porque aquela ferida era antiga. A necessidade desesperada de aprovação da mãe ainda existia ali, mesmo depois de tudo. Mas então Nathan apareceu na porta da cozinha naquele instante, preocupado, presente do lado dela, e Emily percebeu lentamente uma coisa importante. Talvez amor de verdade nunca devesse exigir que ela aceitasse ser destruída para merecê-lo.
Na manhã seguinte, Emily acordou com um apartamento silencioso demais. Nathan já tinha saído para trabalhar, ela ficou alguns minutos deitada olhando o teto, sentindo aquela mistura estranha de exaustão e clareza que vinha depois de decisões difíceis. O caso ainda não estava encerrado, mas já não era mais um caos cego. Era um processo, e isso mudava tudo. Ela levantou, fez café e abriu o laptop com a lista de tarefas do advogado. Havia disputas pendentes, formulários do banco e atualizações de crédito congelado. Emily passou a manhã inteira nisso, até que uma notificação apareceu, atualização de investigação caso de fraude de identidade. Ela abriu imediatamente e leu com atenção. Algumas contas haviam sido oficialmente removidas do nome dela, outras estavam em processo final de reversão. O dano ainda existia no histórico, mas já não era ativo, era registro de fraude. Aquilo era importante. Significava que legalmente, ela estava começando a ser reconhecida como vítima real, não como devedora. Ela soltou o ar devagar pela primeira vez naquela semana. Pequena vitória, mas vitória. O celular vibrou em seguida. Nathan, você tá bem? Ela olhou para a mensagem por alguns segundos antes de responder. Estou tentando, e era verdade. No final da tarde, ela teve uma reunião virtual com o advogado e um representante de um dos bancos maiores envolvidos. Processo formal, sem emoção. O tipo de conversa que deixava tudo ainda mais real. A senhora está solicitando remoção completa das dívidas fraudulentas. Correto, sim, o banco reconhece a fraude, mas o crédito pessoal será impactado por até 24 meses durante reconstrução de histórico. Emily assentiu mesmo sabendo que ele não via 2 anos. 2 anos para voltar ao ponto onde estava antes. 2 anos por algo que não fez. Quando desligou a chamada, ficou alguns segundos em silêncio. Não era mais choque, era aceitação pesada. O tipo que não vem com drama, só cansaço. À noite, Nathan chegou com comida. Você comeu hoje? Ela hesitou. Café. Ele fechou os olhos por um segundo. Emily, eu sei. Ele colocou a comida na mesa e sentou com ela, sem pressão, só presença. Depois de alguns minutos, ele falou: você percebe que você não perdeu sua vida, né? Ela soltou uma risada fraca. Parece que perdi sim. Nathan balançou a cabeça. Você perdeu um capítulo, não o livro inteiro. Aquilo ficou no ar entre eles. Mais tarde, Emily recebeu uma mensagem inesperada da mãe. Ela quase não abriu, mas abriu. Emily. A Chloe aceitou o acordo. Silêncio. Ela leu de novo. A frase seguinte veio logo depois. Vai ser 18 meses de liberdade condicional e restituição. Emily sentiu o estômago apertar. Então finalmente veio o que realmente importava para a mãe. Você poderia ter evitado isso. A raiva veio tão rápida que foi quase física. Ela bloqueou o celular imediatamente. Nathan observou sua mãe. Ela sentiu. Ele não perguntou o conteúdo, só disse: você não precisa carregar culpa por consequência de escolha dos outros. Emily ficou olhando para ele em silêncio, porque aquilo parecia simples demais, mas também libertador demais. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela dormiu sem checar notificações bancárias. Ainda havia dívida emocional, ainda havia família quebrada, ainda havia crédito para reconstruir, mas pela primeira vez, ela não estava mais sendo apagada do próprio nome. Na semana seguinte, Emily começou a notar algo estranho na própria rotina. Não era mais sobre pânico, nem sobre ligações de banco, era o silêncio. Ninguém da família ligava mais, nem a mãe, nem o pai, nem Chloe. No começo, isso trouxe alívio, depois veio uma sensação incômoda. Como se tivesse sido apagada de novo, só que emocionalmente agora. Nathan percebeu: você tá pensando demais nisso. Emily mexia no café sem realmente beber. Eles simplesmente pararam de falar comigo. Ele não pareceu surpreso, provavelmente porque você não cedeu. Aquilo doeu mais do que deveria, porque era verdade. A família dela não sabia lidar com limites, ou com consequências, ou com um não no trabalho. As coisas começaram lentamente a voltar ao normal. Ela ainda precisava lidar com crédito impactado, mas o ambiente corporativo não tinha nada a ver com a vida pessoal, e isso ajudava, até que, numa terça-feira, Emily foi chamada pelo RH novamente. Denise a recebeu com a mesma postura calma de sempre. Só queria te atualizar sobre uma coisa. Emily sentou, já cansada. Denise abriu um arquivo na tela. Recebemos uma solicitação de contato de um advogado representando sua irmã. O estômago de Emily afundou. O que? Denise continuou. Eles estão pedindo um acordo civil fora do processo criminal. Emily riu sem humor. Um acordo, sim, basicamente restituição parcelada e tentativa de evitar prisão. Ela ficou em silêncio, porque aquilo parecia previsível. Chloe sempre tentava escapar das consequências. Denise observou com cuidado antes de falar: a decisão é sua, nada avança sem seu consentimento.
Emily assentiu lentamente, eu não vou retirar a denúncia. A resposta saiu firme, surpreendeu até ela. Denise fechou o arquivo, entendido? Quando saiu da sala, Emily sentiu algo estranho, não culpa, não dúvida, só firmeza. Naquela noite, Nathan encontrou ela olhando o celular com a tela apagada, pensando nela. Emily não negou. Eles tentaram acordo, Nathan suspirou, e você? Ela finalmente olhou para ele, eu disse não, silêncio. Nathan assentiu devagar, bom, simples, sem drama, e aquilo ajudou mais do que qualquer discurso. Mas o problema veio 2 dias depois. Quando Emily recebeu uma intimação, o advogado explicou por ligação, sua irmã solicitou uma declaração alegando influência emocional e negligência familiar no caso. Emily ficou imóvel. Ela tá tentando culpar a família inteira, basicamente sim. O advogado hesitou antes de continuar, e sua mãe foi citada como testemunha de defesa. Aquilo foi o golpe final. Emily sentiu o corpo inteiro ficar frio, porque agora não era mais só fraude, era guerra familiar oficial. Naquela noite, a mãe apareceu na porta do apartamento dela pela primeira vez desde tudo, sem avisar, sem mensagem. Emily abriu a porta e ficou parada. A mãe parecia menor, cansada, mas ainda firme na culpa que escolhia sustentar. Eu preciso falar com você. Emily não se mexeu. Você foi citada como testemunha. A mãe assentiu. Eu não tenho escolha. Silêncio. Nathan apareceu atrás de Emily imediatamente, observando a cena. A mãe olhou para ele rápido, depois voltou para Emily. Sua irmã precisa de ajuda. Emily soltou um riso curto. Ela precisa de responsabilidade. A mãe fechou os olhos por um segundo, e então disse algo que mudou o clima inteiro. Se você fizer isso e ir até o fim, você vai perder sua família para sempre. Emily ficou completamente imóvel, porque dessa vez não era ameaça, era promessa. O silêncio depois da frase da mãe foi pesado o suficiente para parecer físico. Você vai perder sua família para sempre. Emily ficou parada na porta, sentindo aquilo bater no peito como uma sentença antiga sendo repetida de novo e de novo. Nathan deu um passo para o lado dela, discreto, mas presente. A mãe respirou fundo como se estivesse tentando se controlar. Emily, eu não vim brigar. Mas começou bem. Emily respondeu baixo. A mãe apertou as mãos. Eu só quero que você pense no que isso vai fazer com todo mundo. Emily soltou um riso sem humor. Todo mundo inclui quem exatamente? Porque até agora ninguém pensou em mim. Aquilo ficou no ar. A mãe engoliu seco. Pela primeira vez pareceu hesitar, mas então veio. Chloe não vai sobreviver a uma prisão. Nathan soltou um som baixo de incredulidade. Ela cometeu fraude de identidade em massa. A mãe virou imediatamente para ele. Você não entende. Isso é a minha filha. Nathan sustentou o olhar. E ela também é filha da Emily. Silêncio. Essa frase atingiu mais forte do que qualquer grito. Emily sentiu os olhos arderem, mas não cedeu. A mãe voltou a olhar para ela. Eu vim te pedir para reconsiderar o testemunho. Emily respirou fundo, e pela primeira vez não sentiu culpa automática, sentiu clareza. Você quer que eu minta? Não é mentir. É exatamente isso. A voz dela saiu mais firme agora. Você quer que eu vá para um tribunal e diga que não fui vítima de fraude para proteger a pessoa que destruiu minha vida financeira? A mãe ficou em silêncio porque não havia como transformar aquilo em algo bonito. Emily continuou. Eu perdi meses da minha vida lidando com bancos, crédito destruído, investigação. E você quer que eu finja que isso não aconteceu? A mãe começou a chorar de novo, mas Emily não se mexeu. Não foi imediata a reação de consolar, e isso por si só já era mudança. Eu não estou pedindo para você destruir sua irmã, a mãe disse fraca. Emily olhou diretamente para ela. Mas você já fez isso comigo quando escolheu não me contar. Silêncio absoluto. Essa frase ficou pesada demais até para a mãe responder rápido. Nathan colocou a mão de leve nas costas de Emily, não para interromper, só para ancorar. A mãe limpou o rosto rapidamente. Eu errei. Primeira vez que ela dizia isso diretamente. Emily esperou. Nada mais veio, só aquilo. E mesmo assim não foi suficiente. Eu não posso mudar o que aconteceu. Emily respondeu, a voz agora mais calma, mais fria. Mas posso decidir o que eu faço daqui para frente. A mãe balançou a cabeça desesperada. Você não entende o que isso vai custar? Emily soltou o ar devagar. Eu entendo muito bem, e foi verdade. Porque agora ela entendia exatamente o custo de cada escolha daquela família. A mãe ficou alguns segundos em silêncio, olhando para ela como se ainda esperasse a filha ceder. Mas não veio. Nathan deu um passo à frente. Acho melhor a senhora ir. A mãe olhou para ele como se quisesse argumentar, depois voltou para Emily, e percebeu algo que doeu de verdade pela primeira vez.
Emily não estava mais pedindo para ser escolhida. A mãe assentiu devagar, derrotada. Eu só espero que um dia você entenda. Emily respondeu sem emoção. Eu entendo hoje. A mãe ficou parada mais alguns segundos, depois virou e foi embora. Quando a porta fechou, o silêncio dentro do apartamento ficou diferente, mais limpo, mais definitivo. Nathan não falou nada de imediato, só puxou Emily para perto. Ela encostou nele por alguns segundos longos, e pela primeira vez desde o começo de tudo, não sentiu culpa ao não correr atrás, só cansaço e paz estranha. O julgamento começou numa manhã cinzenta em Chicago. Emily entrou no prédio do tribunal com o advogado ao lado e Nathan alguns passos atrás. O lugar tinha aquele silêncio pesado típico de decisões irreversíveis. Tudo ali parecia definitivo, e era, do outro lado da sala. Chloe já estava sentada, pálida, tensa, muito diferente da irmã impulsiva que Emily lembrava da infância. A mãe estava logo atrás dela. Quando viu Emily entrar, o olhar da mãe endureceu imediatamente. Sem culpa agora, só defesa. Como se Emily fosse a inimiga ali, aquilo doeu mais do que Emily esperava, mas ela não recuou, sentou-se e respirou fundo. O advogado começou explicando o caso de forma técnica: fraude de identidade em múltiplas instituições, uso indevido de Social Security Number, abertura de crédito sem consentimento, dano financeiro documentado, tudo seco, real, irrefutável. Quando chegou a hora de Emily falar, ela levantou. A sala inteira pareceu menor naquele momento. Ela não olhou para Chloe primeiro, olhou para a mãe porque aquilo era importante. Eu nunca dei permissão para o uso dos meus documentos. A voz saiu firme, calma. Eu descobri dívidas em meu nome que eu nunca contraí, empréstimos, cartões, contratos. Ela fez uma pausa curta, e ninguém me contou por meses. Silêncio na sala. O juiz observava atento. Emily continuou: quando eu descobri, já havia impacto no meu crédito, na minha estabilidade financeira e na minha vida profissional. Ela finalmente olhou para Chloe, a irmã evitou o olhar. Isso não foi um erro isolado, foram decisões repetidas. Chloe começou a chorar silenciosamente, a mãe apertou a mão dela imediatamente. Emily viu aquilo, e não desviou o olhar. Eu entendo que existe histórico familiar, dificuldades, qualquer explicação emocional que tentem apresentar. Ela respirou fundo. Mas isso não muda o fato de que foi fraude. A palavra caiu pesada, fraude. O advogado da defesa tentou argumentar depois, falando sobre instabilidade emocional, dependência familiar, contexto. Mas nada disso apagava os documentos, os registros, as assinaturas, as contas. Quando Chloe foi chamada para falar, a voz dela saiu quebrada. Eu não queria machucar ela. Emily escutou sem reagir, porque aquilo já tinha sido dito antes, e não mudava nada. Eu só entrei em desespero. O juiz perguntou: a senhora tinha autorização da vítima? Silêncio. A resposta veio baixa: não, e foi isso. O fim de qualquer narrativa alternativa. Quando a sessão terminou temporariamente, Emily saiu do tribunal. Com o peito pesado, Nathan estava esperando do lado de fora. Ela soltou o ar assim que o viu. Ele não perguntou nada, só ficou ao lado dela. E isso era suficiente. Horas depois, veio a decisão preliminar. Chloe seria considerada culpada, restituição obrigatória, liberdade condicional, registro criminal formal. Nada de prisão imediata, mas consequências reais pesadas. Quando ouviram a decisão, Chloe desabou no banco. A mãe chorou ao lado dela. Emily não se aproximou. Não porque não sentisse nada, mas porque finalmente entendeu algo importante. Se ela cedesse ali, tudo voltaria a se repetir. Mais tarde, no estacionamento, a mãe se aproximou dela pela última vez naquele dia, o rosto cansado, quebrado. Você conseguiu. Emily ficou em silêncio. Era isso que você queria? A pergunta veio como acusação. Emily respirou fundo. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Silêncio. A mãe assentiu lentamente, como se finalmente aceitasse algo que evitou por meses. Então acabou. Emily olhou para ela por alguns segundos, e respondeu com honestidade total: entre nós, sim. A mãe não discutiu, só ficou parada, e pela primeira vez não tentou puxá-la de volta. Quando Emily entrou no carro com Nathan, ele ligou o motor sem falar nada ainda, só depois perguntou: você tá bem? Ela demorou alguns segundos, olhou pela janela, pensou em tudo, e respondeu: não. Pausa. Mas eu vou ficar. Nathan assentiu devagar, e dirigiu, sem promessas exageradas, sem finais mágicos, só vida real começando a se reorganizar aos poucos. O primeiro ano depois do julgamento não foi sobre recomeçar, foi sobre reconstruir algo que foi quebrado no nível mais básico possível: confiança financeira. Emily aprendeu isso da pior forma.
Cada notificação de banco ainda fazia o estômago dela apertar por reflexo. Cada e-mail de crédito parecia ameaça antes de ser informação, mas, aos poucos, isso foi diminuindo, não sumindo, diminuindo. Ela conseguiu remover oficialmente quase todas as contas fraudulentas após disputas formais com os bancos. Algumas ainda apareciam no histórico como fraude confirmada, mas não impactavam mais como antes. O score dela começou a subir lentamente. Devagar demais para ser animador, rápido demais para parecer justo, Nathan continuou ao lado dela em tudo, não como salvador, mas como presença constante. Nos dias bons, ele comemorava pequenas vitórias como se fossem grandes. Seu crédito subiu 12 pontos. Emily olhou para ele como se aquilo fosse piada. Isso não deveria ser motivo de festa, ele só sorriu. Depois de tudo isso, é sim, e estranhamente ele estava certo sobre a família. O silêncio permaneceu, nenhuma reconciliação real aconteceu. A mãe ainda enviava mensagens ocasionalmente curtas, sem pressão direta agora, mas também sem pedido real de desculpas que mudasse alguma coisa. Chloe, cumprindo a sentença de liberdade condicional, aparecia apenas como informação indireta através do advogado. Emily nunca respondeu, não por ódio intenso, mas por limite, algo novo nela, uma linha que não se cruzava mais. Numa manhã comum, Emily estava saindo do apartamento para o trabalho quando percebeu algo simples. Ela não olhou o celular com ansiedade, não. Ela olhou por hábito, diferença enorme no elevador, viu o próprio reflexo, cansada, mais quieta, mais firme no escritório. Sua rotina continuava igual, mas ela não era mais a mesma. No almoço, sentou sozinha por escolha, e não por exclusão. Isso foi o mais importante. Nathan mandou mensagem no meio do dia: jantar hoje. Eu cozinho. Ela sorriu sozinha e respondeu: só se você não queimar a cozinha de novo. A resposta veio rápida, sem promessas. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou ele já preparando algo simples, nada sofisticado, só comida, som e presença. Emily ficou parada na porta por alguns segundos observando aquilo. Uma vida comum, sem caos, sem fraudes, sem família quebrando tudo. Nathan olhou para ela e apontou com a colher: você tá atrasada. Ela entrou fechando a porta devagar. Eu sei. Pausa. Ela olhou ao redor e disse algo simples: tá, isso aqui é bom. Nathan sorriu: só bom. Emily pensou um pouco, depois corrigiu: ok, isso aqui é muito bom. E pela primeira vez em muito tempo, não teve peso em dizer isso, só verdade.